Esse é o Artigo. Artigo era um cara que tinha uma vida relativamente normal, até que algo mudaria isso pra sempre. Ele tinha uma namorada, que se chamava Crase. Artigo gostava muito de levar sua namorada à praça. Como os dois iam juntos, e também porque praça é uma palavra feminina, então a Crase o acompanhava. Certo dia, a namorada do Artigo contou o final de Breaking Bad pra ele. E o pior de tudo, foi de propósito. O Artigo, naturalmente, ficou extremamente puto. Ele disse que nunca mais levaria sua namorada a praças. Só que ele com certeza ia voltar sozinho, porque vendiam uma coxinha muito boa lá. Como ele ia voltar sozinho, então ele ia sem a crase, já que plural não tem crase, só se o A também estiver no plural. Depois do spoiler, Artigo ficou bem triste com a crase. Por isso, ela teve que procurar a ajuda de um amigo dele para tentar reatar as coisas. Esse amigo era o Ronivaldo, porque eu não consegui pensar em um nome melhor. Em um belo dia, Artigo e Ronivaldo estavam tentando decidir em qual horário eles iriam sair. Artigo não sabia, mas Ronivaldo queria armar um encontro forçado entre ele e a Crase. Dos 3 horários disponíveis, a Crase só poderia ir em 2 deles. Se eles saíssem às 10 horas, a Crase poderia ir, já que, se for horário específico, tem Crase. Se eles saíssem à noite, a Crase também poderia ir. Agora, se eles saíssem a uma hora qualquer, como a Crase não saberia quando seria, ela não conseguiria estar lá. Por fim, Ronivaldo sugeriu o horário das 10 e o Artigo aceitou. Eles foram para o local a pé, sem a Crase, porque pé é uma palavra masculina e também porque a Crase tinha ido na frente para esperar eles lá. À medida que eles se aproximavam, a Crase foi ficando bem nervosa. Ela já estava à beira de um colapso. Assim que o Artigo chegou, ele percebeu que a Crase estava lá e também que ela estava nas 2 frases, já que elas possuem que e de. Artigo não sabia o que fazer. Ele já até tinha chegado a pensar na vida sem a crase, já que pensar é verbo, e aí não tem crase mesmo. Uma opção era voltar à casa dele. Ele sabia que a crase não iria junto, já que quando casa tem sentido de lar, a crase não acompanha. Outra opção seria ir para a casa do Ronivaldo, mas ele já tinha sacado que os dois estavam tramando algo, então ele sabia que se fosse até a casa do amigo, a crase iria junto, já que casa sem sentido de lar tem crase. Por fim, ele resolveu ir para a casa dele mesmo, mas antes ordenou que eles não o seguissem. A crase não obedeceu àquela ordem e foi depois dele, já que em casos de aquele ou aquela, nós usamos a crase. Como o Artigo era medalhista da modalidade de 400 metros rasos, porque sim, a crase não conseguiu alcançá-lo. Foi nesse dia que ele decidiu que a única forma de continuar vivendo era ir embora para bem longe. Ele também poderia, não ir, mas o criador do vídeo não conseguiu pensar em algo melhor para dar os próximos exemplos. 3 anos se passaram e Artigo não estava muito bem. Ele estava longe de casa, e o dia a dia, sem a crase, já que em repetições não usamos ela, foi ficando cada vez mais complicado. Artigo percebeu que, sem a crase, ele não estava completo. Mesmo ele tendo sido convidado a fazer uma viagem de trabalho para Brasília, ele ainda assim só conseguia pensar nela. Ele se lembrou de quando ia até a praça e como podia escolher se ia com a crase ou não, já que depois da palavra até, as 2 formas estão corretas. Artigo decidiu que precisava fazer algo a respeito disso. Então, ele começou a pensar em suas opções. Eu poderia ir a Brasília, mas como eu voltaria de lá? Com ou sem a crase? Como vou ter ido sem ela, eu voltaria de Brasília sem a crase. Mas eu tenho outra opção. E se eu fosse à Bahia, que, para que o vídeo dê certo, é onde a crase mora? Quando eu voltar da Bahia, tenho certeza que a crase virá comigo. E depois, poderíamos ir à belíssima Brasília juntos, já que quando penso em algum complemento, penso em crase. Artigo escolheu correr atrás do amor da sua vida. Agora, ele tinha que enviar uma mensagem à crase avisando que iria buscá-la. Ou a crase, já que antes de nome próprio feminino, as 2 formas estão corretas. Porém, a resposta que ele recebeu não foi a que ele esperava. Oi, Artigo. Aqui é a mãe da crase. Sinto muito, mas a crase se envolveu em um acidente recentemente e não sobreviveu. Faremos uma homenagem para ela daqui a 2 dias. Sem a crase, é claro, porque ela meio que morreu, mas também porque não tem crase na maioria dos casos de numerais. O artigo estava acabado. O máximo que ele poderia fazer agora era ir até a homenagem, e foi o que ele fez. Lá, ele fez um discurso, que foi mais ou menos assim. Estamos todos aqui hoje fazendo uma homenagem à minha ex-namorada, Crase. Nesse momento, ele fez uma pausa, tanto para segurar a emoção, quanto para pensar se usava crase ou não nessa frase. Como ele percebeu que não fazia diferença, ele continuou. Quando eu fui embora da cidade, eu planejava ter uma vida espetacular. Porém, percebi com o tempo que essa vida a qual me refiro só aconteceria se a crase estivesse comigo. Por fim, desejo a todos felicidades, sabendo que nunca mais serei feliz, já que a crase não está mais com a gente. Então,
podemos tirar 3 coisas dessa história digna de um Oscar. A crase serve para evitar a ambiguidade, ou seja, garantir que não existam 2 interpretações para a mesma frase. Ela também cria uma fusão entre 2 letras A, que aparecem juntas se dividirmos a frase. E a última lição, sendo a mais importante de todas elas: não dê spoiler. Brincadeiras à parte, espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço e obrigado por sua atenção.